Olá, meu nome é Lucas. A ideia do vídeo de hoje é, além de desfrutar desse visual aqui, né, é trazer uma informação interessante com relação às diferenças entre o Yogi Nap Studio, que é o projeto do Yogi Nap que já existia, e o Yogi Nap Academy, que é esse canal novo que a gente acabou de lançar e que tem uma proposta muito interessante também, que vai além da prática do yoga, mas que não deixa de ser um estudo e um aprofundamento no yoga. Então eu vou tentar, através de uma analogia, explicar qual é a diferença entre esses dois canais e como que o yoga se encaixa nisso. Vou pegar o meu exemplo, tá? Eu fiz uma viagem para Paris. Eu sou um péssimo turista, eu não costumo pesquisar muito sobre as coisas. A última grande viagem que eu fiz, por exemplo, eu estava indo para o Nepal para fazer uma viagem de trekking para o base camp do Everest, e aí eu descobri no dia anterior que o voo de Katmandu até Lukla, que era a cidade onde começava o trekking, era o voo mais perigoso do planeta, é o pouso mais perigoso que existe. Eu nem sabia disso, estava metido lá na viagem, porque um amigo meu me convidou. Foi uma enorme surpresa, mas deu tudo certo, eu estou aqui. O exemplo que eu queria dar é um pouco diferente. Eu fui viajar para Paris, obviamente conhecia pontos turísticos, né, mais famosos da cidade, então queria conhecer a Torre Eiffel. Nunca dei muita bola para a Torre Eiffel, cheguei lá, me apaixonei pela Torre Eiffel. No Louvre, né, e Notre Dame, Champs-Élysées e tal. E aí eu tive uma experiência muito legal. Eu fui conhecendo os lugares conforme eu ia experimentando estar lá, onde eu fui fazer visitas guiadas. Eu tive, a partir daí, curiosidade com relação à história de Paris, à história da França. Foi legal, foi a minha experiência com aquela cidade. No entanto, eu tenho um amigo que é o Zé. Na realidade não é um amigo fictício, não é Zé, porque é um qualquer um, mas o Zé de Lázari. E eu fiquei surpreso, porque ele comprou passagem e já comprou alguns livros sobre a Europa e sobre os países que ele ia visitar. E aí ele começou a estudar e começou a fazer o roteiro, foi escolhendo dentro das informações que ele colheu quais cidades que ele se interessava mais e que valia a pena conhecer dentro dessas cidades, né, os pontos turísticos e tal. E aí ele foi e teve provavelmente uma experiência mais profunda sobre aqueles locais que ele estava visitando. Sobre Paris, por exemplo, provavelmente ele visitou mais pontos turísticos. Cada local que ele foi, ele já conhecia aquela história e pôde assim desfrutar de uma maneira diferente, teve uma experiência diferente da mesma viagem. E esse paralelo, ele é justamente o que acontece com o yoga. A pessoa que entra no yoga e busca apenas aqueles efeitos que são mais superficiais, não quer dizer que eles sejam piores ou melhores. Ela busca efeitos mais superficiais, na realidade, no sentido de a curto prazo. Ela busca efeitos que são mais clichês, como eu, que queria viajar para Paris e ir na Torre Eiffel e no Louvre, que são locais, né, bastante conhecidos. Essa pessoa vai conseguir usufruir da sua necessidade através do Yogi Nap Studio, porque o Yogi Nap Studio, ele é uma escola de yoga online. O Yogi Nap Studio é onde você aprende as técnicas do yoga, é onde você faz a prática do yoga, é onde você recebe uma informação sobre como você deve respirar, como é que é aquela técnica corporal. O professor, ele tem a capacidade de acompanhar a aula vendo os alunos, então ele corrige os alunos, e aí você faz um relaxamento e no final faz a sua meditação. Então é uma experiência, para quem está buscando essas coisas, completa. Para quem está buscando só respirar melhor, tá sensacional. Quem está buscando fazer a invertida, fazer aquela posição da cabeça no chão, os pés para cima, maravilhoso. Ela vai conseguir chegar no seu objetivo. Mas tem gente como o Zé, que foi a Paris e que estudou sobre a história da França e onde que ele poderia ir para posteriormente ir lá. Ou seja, ele queria uma informação, ele queria um conhecimento que ia complementar
a sua experiência naquele local. Quem busca então um conhecimento mais profundo do yoga, um entendimento teórico, uma base sobre a história do yoga, sobre qual é a proposta do yoga, onde que ele quer chegar e qual é a visão dele de mundo e de corpo e de mente, essa pessoa vai se identificar com o Yoga Academy, com esse projeto novo que a gente acabou de lançar. E aí você pode perguntar assim, por que então que tudo não está junto num único canal? Por que as duas coisas não estão lá no Yoga Studio? Justamente porque o yoga hoje em dia ele abarca um público múltiplo, é variado nas suas buscas, nos seus interesses, nas suas necessidades, nos seus desejos. Tem gente que quer só a prática, como acontecia dentro da minha escola, em que existiam alunos que simplesmente entravam na escola, praticavam yoga e iam embora, saíam e tchau. E ela não queria uma experiência mais a fundo, ela não queria saber da filosofia, ela não queria nada, ela queria fazer yoga, pronto. No entanto, existem pessoas que já praticam yoga, adoram seus professores, o aluno acaba desenvolvendo uma identificação, ele gosta muito daquela prática, ele não quer mudar de prática, ele não quer fazer o Yoga Studio, mas ela se sente carente com relação ao conhecimento, ou ela sente que a evolução dela parou, e muitas vezes isso acontece porque ela não consegue perceber aspectos mais sutis da prática, porque ela não tem um entendimento mais sutil, um entendimento mais profundo do que o yoga está propondo e do que são os efeitos do yoga. E aí, para essas pessoas, o Yoga Academy é perfeito. E além disso, existem professores que também começaram a praticar, se identificaram muito com a prática, estudaram a prática do yoga, mas muitas vezes não tem um embasamento mais profundo. Acabaram fazendo o yoga de uma maneira mais voltada para uma coisa específica. Eu quero ensinar yoga para quem tem dificuldade de concentração. Eu quero ensinar yoga para quem tem as costas, dores nas costas. E aí essa pessoa, às vezes, por interesse pessoal, ou porque ela quer dar um conteúdo a mais para o seu aluno, essa pessoa vai se identificar com o Yoga Academy, tal como o Zé lá que estudou e que depois foi viajar e usufruiu mais. Então a ideia é que você conheça o yoga mais a fundo no Yoga Academy, é que você entenda a proposta mais ancestral, porque o yoga ele se transformou, ele foi mudando. Se você pegar, todas as coisas se transformam, né? Se você pegar a pintura se transformou ao longo da história. A pintura começou como o homem desenhando nas cavernas e hoje em dia já é uma coisa completamente diferente. Isso aconteceu com o yoga, mas a proposta original ela é muito interessante e ela visa libertar o ser humano do sofrimento. E que sofrimento é esse? Aí a gente vai ter momentos que a gente vai falar sobre isso. Será que é uma dor física? Será que é um mal-estar porque a pessoa não tem saúde? Será que é porque nas suas relações pessoais ela está sempre criando algum tipo de atrito? É mais do que isso, mas passa também por isso. Então é isso que a gente vai trazer no Yoga Academy. No entanto, esses dois exemplos que eu dei, tem uma coisa que ela é essencial, independentemente do seu interesse. Se você quer fazer yoga só para aprender a respirar, se você quer fazer yoga para atingir o mais alto nível de meditação e você estuda e tal, independentemente de qual é a busca, existe uma coisa essencial dentro do yoga, que é o seguinte: imagina eu que fui a Paris e tive lá a minha experiência, fui a meia dúzia de pontos turísticos e aprendi um pouquinho. Um turista ruim, não é muito bom. E aí o Zé, que passa meses estudando e lê livros e assiste podcast e pergunta para amigos e faz lista. Se o Zé tiver todas essas informações e ele não for a Paris, a experiência não acontece. Então é muito importante que, independentemente do seu interesse com relação ao yoga, independentemente se você estuda o yoga a fundo ou se você só pratica, faz a sua aula e vai embora da sua escola ou desliga o computador lá no Yoga Studio, se não houver a prática, não vai acontecer a evolução que o yoga propõe. Okay? Então a gente vai falar de coisas muito legais e vai criar um embasamento intelectual muito interessante, eu diria necessário, assim, imprescindível para quem quer
atingir o objetivo final do yoga. No entanto, se a pessoa não escolher um horário do seu dia para praticar, se a pessoa não sentar e fizer um exercício de meditação, que é o yoga, a busca do yoga acontece na meditação, as outras coisas elas são auxiliares. Mas enfim, se ela não fizer isso, se ela não tiver a experiência prática, não vai acontecer. É como se o Zé ficasse em casa estudando sobre Paris e nunca deixasse a sua cidade. Ele tem uma vivência sobre a Paris, ele conheceu de verdade aquela cidade? Não, ele tem todo o conhecimento. Ele conhece cada rua, ele sabe da história, ele foi a fundo em cada assunto, mas ele não tem a experiência prática, a vivência daquela cidade, ok? Então, independentemente da sua busca, lembre-se, pratique yoga se você quer alguma coisa, se você busca alguma coisa com essa ferramenta de evolução. Se você gostou do vídeo, assistiu até aqui, dá um like, o recado é esse, manda para um amigo seu que tem interesse, não é para mandar para todo mundo, não é para mandar para qualquer pessoa, porque não é todo mundo que se interessa por esse assunto, seria bom, né, se todo mundo se interessasse, mas vamos trabalhar com as pessoas que realmente querem ouvir a nossa mensagem. Então manda para essas pessoas, compartilha com elas esse vídeo e espero que você esteja gostando, espero que você se identifique com essa proposta. Se não se identificou, busca o Yoga in App Studio, faz as suas práticas, evolui, melhora o mundo através de você. Por hoje o recado está dado. Até mais.